ficar chique para foto aqui, né? Para mandar lá para os meus chefes. Bom dia, gente. Obrigado por todo mundo vir 8h30 para acompanhar a palestra primeira aí da gente. Vai soltar o tempo aqui para eu acompanhar? 40? Solta aí. Já subiu lá? Beleza. Bom, eu primeiro agradecer o Guilherme, o Dr. Luiz, pelo convite, né? É sempre um prazer retornar a Barretos. Vocês vão entender depois no meio da minha conversa aqui. Eu também gosto de contar causa. O meu irmão ele me apelidou de Forrest Gump, que eu fico contando muita história. E um pouco do que a gente vai falar hoje de manhã é isso, é contar história. Não é uma fala técnica, vocês não vão aprender os 5 passos do sucesso, porque isso não existe. Também não vão aprender as 10 técnicas de fazer uma startup ficar unicórnio, porque isso também não existe. Então, o objetivo aqui é mais filosófico, para a gente poder conversar e abrir amanhã, abrir o dia, para falar um pouco de conhecimento. E essa missão é uma missão meio difícil, falar de conhecimento, porque é algo que para cada pessoa tem um impacto, tem um valor e tem um significado, né? Então a gente vai permear essa história do conhecimento, tentando amarrar ele no que a gente está fazendo aqui, que é a promoção da saúde, no que vocês, empreendedores, e eu também sou empreendedor, vocês vão ver, eu vou fazer os meus jabás ao longo do tempo também, né? Não dá para perder certas oportunidades, criar empresas. Então a gente vai amarrar a conversa nesse caminho, né? E para isso, tem uma coisa que vocês devem estar escutando nas mentorias de vocês, que é a história, o tamanho do mercado. Vocês já ouviram isso, alguém já perguntou para vocês em algum momento. Então, o tamanho do mercado das health techs hoje é estimado aí entre 900, 1.000 e poucas startups de saúde no Brasil mapeadas. Pode ser que tenha mais, menos, não sei. Os números eles não são exatamente muito precisos, mas imagina que é isso. Então, provavelmente em algum lugar tem alguma solução ou igual ou parecida, ou pior ou melhor do que a nossa. Inevitável. A gente não é o primeiro do negócio, ainda mais nos tempos de hoje, né? E nesse cenário, a gente vem com a Associação Brasileira de Startups de Saúde, que nasceu em 2016 de um grupo que fazia parte da Associação Brasileira de Startup. E esse pessoal entendeu o seguinte: olha, a gente precisa dar uma atenção maior para a saúde, porque a saúde é um PIB importante dentro do ecossistema de negócio nacional. E aí, as health techs elas começavam a aparecer com destaque e então criou-se a Associação Brasileira de Startups de Saúde, que é uma associação sem fins lucrativos. As startups associadas, por enquanto, não pagam anuidade e a gente é construído ou se desenvolve em 4 pilares, que é a inovação, conexão, né? Fazer negócio juntos ou promover um negócio. E, obviamente, a mentalidade startupeira, ou seja, eu não preciso ter nada perfeito para realizar. A gente faz, corrige, faz de novo, aprende e ninguém é dono da verdade nesse cenário. A gente tem como propósito representar as startups naquilo que a gente pode. Então, aqui são algumas pautas que a gente teve a oportunidade de ser a voz das health techs quando essas coisas foram discutidas num âmbito gerencial, governamental. Então a gente foi chamado em Brasília para falar da telemedicina, para falar da regulação de software, para falar da LGPD. Quando não é um, é outro. Quando não é ninguém da diretoria, a gente acha alguém e coloca lá para falar. Então esse é o nosso trabalho durante esse período. São coisas que a gente ainda quer implementar e aí a gente conta com a colaboração. Então qualquer um aqui pode ser mentor em algum momento, basta estar dentro do circuito. Ou pode receber uma ajuda para um programa de aceleração, que é o que a gente faz, que é o que a gente vem. E a gente tem muita pauta para discutir, né? Então a gente tem que trazer a conversa da interoperabilidade, os ambientes de conexão, fomento. Fomento, vocês já tiveram um monte de aula de técnica, de coisa, de fomento, mas a gente também olha os fundos de investimento e a gente quer e é parceiro de alguns fundos de investimento. E a gente também quer que todo mundo se sinta parte desse ecossistema. Então, a gente convida
quem tiver interesse, a entrar em contato conosco e ser um embaixador da BSS na sua região, na sua cidade, no seu estado. Porque a gente não alcança tudo sozinho. E a gente precisa das pessoas lá para dizer o que está acontecendo. Ó, Barretos tem isso. Aí o Cristiano não pode ir. Ah, mas tem o João aqui, então ele vai lá e representa. Tem a Rosana, vai lá e representa, vem aqui, fala em nome da BSS. É um trabalho que a gente quer fazer. Nós somos poucos voluntários, né? Hoje a diretoria somos nós 3, eu, a Manu e a Ellen, e a gente tem um time de apoio aí de gigante, de mais 2 pessoas, que ajuda a gente a fazer tudo que tem que ser feito para a BSS funcionar. Então eu convido vocês a entrar nas nossas páginas, se associarem, não custa nada, e a gente tenta trazer benefícios. Então, para quem queria ir lá no HackMed em São Paulo, a gente tinha desconto de 30%. A gente teve um evento grande no Paraná, a gente conseguiu de graça para as startups associadas. Agora, essa semana, a gente começa a soltar voucher para o Global Telemedicine, que vai ser lá em São Paulo. A gente vai soltar voucher para o ANAP, que é o de hospitais, o brasileiro de hospitais. A gente vai soltar voucher para o Rio Innovation Week no final do ano. Então, assim, a gente vai amarrando coisas para trazer benefício para as startups e é isso o nosso objetivo. Isso posto, a gente começa a falar daquilo que realmente importa, né? É onde está o objetivo dessa manhã. E para falar de conhecimento, eu quero trazer já uma provocação para todos nós, né? A gente tem visto várias frases do Alvin Toffler por aí, e eu escolhi uma que não é muito colocada. E ela mostra aí numa tradução livre o seguinte, que a mudança entra na nossa vida o futuro entra na nossa vida através das mudanças. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Então eu posso ser um agente que copio uma coisa e reproduzo, ou posso ser um agente que crio alguma coisa num novo cenário. E isso é criar futuro. E a gente só faz isso com conhecimento, com informação. E aí todo mundo precisa de conhecimento e de informação para fazer alguma coisa. Então, a base da startup, que é o criar, se mistura à base de qualquer outra coisa. E a medicina, ela cria desde sempre. A gente viu que até no acaso a medicina cria, quando a gente descobriu a penicilina. Então o Fleming deixou uma coisa lá, mas ele tinha um conhecimento sobre aquilo. Quando ele voltou era outra coisa. E a gente tem um dos medicamentos mais potentes colocados no mercado até hoje. Depois a gente viu as vacinas, né? Quando o Jenner foi fazer o experimento da varíola, da variolização, que já não era uma coisa europeia, já vinha de outras sociedades. Então você transforma a partir do nada. Eu não tenho uma referência. Hoje, felizmente, todo mundo que está nessa sala tem a oportunidade de ter referências. A gente busca referências para construir a startup, você tem modelo, sabe que tem que fazer o Canvas, que tem que fazer isso ou aquilo. A pergunta é quando não tinha isso. Então é assim que o futuro entra na nossa vida. Então cada um de vocês que está aqui hoje está construindo um determinado futuro. Cada um com seu objetivo, e ele é livre, né? E esse futuro, ele hoje, muito fortemente, é representado por coisas ou imagens como essa, né? A gente viu aqui, viu em São Paulo, cada vez mais os óculos de realidade virtual que projetam coisas paralelas ao que a gente vive naquele momento. E, para alguns pensadores, essa é a chave para a gente avançar enquanto sociedade. Então, o que a gente está construindo aqui em Barretos? É startup? A gente está construindo negócio? A gente está construindo a cura do câncer? Talvez a gente esteja construindo uma sociedade diferente, mais justa, mais equilibrada, mas que também fomenta a riqueza, fomenta a distribuição de uma série de coisas. E do conhecimento também, porque ele represado em si não serve para nada. Eu não vou conseguir sozinho construir nenhuma trilha. E a educação é fundamental para que a gente possa desenvolver tudo que a gente quer do ponto de vista de sociedade. E essa sociedade, ela precisa formar e criar pessoas com autonomia, com criatividade e com liderança. Cada um que está aqui desempenha em algum lugar um papel de liderança, porque quando você voltar para a sua universidade, para o lugar onde você trabalha,
para o teu próprio negócio, para a tua cidade, alguém vai olhar e vai falar, nossa, mas ela estava em Barretos aprendendo coisa, né? Eu quero aprender com ela. Virou uma liderança. Você vira uma referência daquele negócio. E isso é o coletivo. Eu tenho a minha individualidade. Todo mundo aqui também quer ter a startup que vai receber 5 milhões de investimento. Ok, é justo, não tem problema. Mas ela devolve o quê para a sociedade? O que a gente faz? Aí é uma pergunta para vocês pensarem, né? A gente está no segundo dia, vai ter o terceiro dia. Todo mundo quer, de alguma forma, fazer um POC com o Hospital do Amor. Qual startup já pactuou com o Hospital do Amor a seguinte coisa? Se eu for investido em 5 milhões, 10% eu vou deixar aqui. Aí, ó. Tá bom. Fica para você pensar. Eu quero o POC. Mas e a contrapartida? Eu vou ajudar a tratar não sei o quê. Cara, isso a gente já tem de monte, já está sendo feito. A pergunta é, você vai além disso? A sua relação, qual é? Qual que é a sua o seu verdadeiro objetivo aqui? Ou em qualquer outro lugar? Como que você está olhando isso? Essa é a parceria. Cara, eu também vou dar. Não, que eu vou dar 40%, 50%, não sei. E o pensar fora da caixa, vocês já estão acostumados. Mas eu quero que vocês pensem dentro da caixa. E o que é pensar dentro da caixa? É olhar para o problema do lugar onde eu estou. Eu preciso conhecer esse lugar, né? Você conhece realmente tudo que precisa ser mudado, melhorado no Sistema Único de Saúde? A gente está falando de SUS aqui. Né? Tudo que precisa ser mudado no Hospital do Amor ou no Hospital do Câncer da tua cidade, ou seja lá onde for que você está trabalhando, na indústria de impressão 3D, conhece tudo. Vocês sabiam que tem um ônibus circular, que ele sai lá de Ribeirão, São José do Rio Preto, aqui perto, que ele vem passando nas cidadezinhas e vem pegando as pessoas que vão vir fazer tratamento aqui? Vocês já pegaram esse ônibus alguma vez? Para ver como que é? Então, às vezes, eu estou aqui preocupado em fazer impressão 3D, mas eu preciso de uma logística melhor para aquela senhora de 60 anos que vai vir fazer terapia. Eu já peguei esse ônibus, mais de uma vez. Ela vem em pé, o trajeto inteiro, 2 horas, para vir aqui. Fila, um monte de coisa. E olha que nós estamos falando de um centro de excelência. Então a gente ainda precisa olhar dentro da caixa para daí pôr o conhecimento fora da caixa. Né? E tem a ver com ambientes que permitam que a gente exercite essa atividade. E esse aqui é um ambiente. A gente está num lugar bonito, bacana, gostoso, café, tudo na hora, toca o sino, a gente vem e faz, e a gente está confortável para fazer isso. E talvez esses sejam os novos modelos de ambiente de trabalho, de relação de troca, de construção de conhecimento. Não no nível que a gente tem aqui, mas à medida que esses ambientes confrontam o tradicional, que é ficar fechado dentro da sala, eu permito que as pessoas se encontrem e que as ideias se choquem. E é esse choque de ideia que gera o novo, que gera lá aquela coisa que eu não via ainda. Então, não importa o meu PhD, meu mestrado, meu doutorado. Pega o metrô, linha vermelha de manhã lá em São Paulo, que eu quero ver quem te conhece. Quer testar o quanto você é famoso na sua vida? Pega o metrô, linha vermelha, com o cara fungando no seu cangote te empurrando. Vamos, mano. Você vai ver que você é só mais um na multidão e teu doutorado não resolve nada. Então, que a gente possa criar e deixar as ideias se chocarem nesses ambientes. E aí, mais uma provocação para a gente levar dessa manhã. Né? Quando a gente experimenta isso, quando a gente abre a nossa cabeça para o diferente, para o novo, para outra proposta, a gente consegue criar ou pelo menos entrar num flow, num caminho que permite ver soluções diferentes. E essa é a essência da startup. A startup está aí para soluções diferentes para o mesmo problema de sempre. Acesso, distribuição, cura, a gente vai falar um pouquinho disso ali mais para frente. Né? Então você precisa abrir a sua cabeça para receber isso. E aí a gente tem que deixar um pouquinho a nossa arrogância de lado, às vezes. Eu sempre digo, quando eu vou mentorar, que o startupeiro ele tem que ter um pouquinho de arrogância para confrontar a negativa. Né? Mas não pode deixar isso subir demais, porque às vezes a gente precisa ouvir, não é escutar, é ouvir. Alguém que já passou, alguém que viu uma coisa que você não viu ainda, e aquilo ali pode ser o transformador do teu negócio.
da tua jornada. Então a gente precisa estar com a mente aberta para isso. Quando você vem fazer seu pitch, que alguém vai lá e começa pá, 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 relax. Ninguém quer destruir o teu negócio. É que alguém está enxergando alguma coisa que talvez você, na emoção, ainda não viu. Tá? Isso aconteceu comigo, 120 mil reais depois de investido. A gente fechou, porque a gente não ouviu quando tinha que ouvir. Né? E para nós que estamos com a saúde, esse é um desafio gigantesco, não adianta. Esse negócio aqui é o paradigma. Eu personalizo ou eu crio algo massivo. A gente tem visto que a medicina personalizada está sendo anunciada há algum tempo. Mas será que eu vou conseguir tratar cada um individualmente mesmo? Quando é que isso vai estar na minha mão? Eu ainda não sei, não tenho essa resposta. Mas o que a gente já percebeu? Que nos centros a interdisciplinaridade ela é necessária. E ó que isso não é novo, tá? Quando eu era aluno eu era bolsista da CAPES. Cadê o... a gente já falava disso. E eu representava os alunos lá no HC, e um dia eu fui para uma reunião que o pessoal falava, não, porque tem que ser interdisciplinar. Eu falei, mas vocês não deixam os outros profissionais falarem? É só uma classe de profissional que fala, é só uma classe de profissional que determina o caminho, mas será que é assim? Esse conhecimento é só de um? E hoje a gente já entende que não é só de um. Esse conhecimento ele é necessário, obrigado, de vários outros profissionais, porque cada um está envolvido em uma parte que compõe um todo. E esse todo é essa imagem aqui. Ó. As soluções elas se misturam, elas se dividem na tarefa de promoção de saúde, de busca de soluções por saúde. E nessa busca de soluções por saúde, a gente está sendo bombardeado por uma série de coisas. São as novidades, né? Futuro, presente, né? Passado, sei lá, a gente estava falando ontem lá na hora da pizza, né? Do metaverso, e a gente falava assim, pô, mas o RPG de antigamente é o metaverso de hoje, o Roblox que o meu filho faz, se deixar é o metaverso. Eu falei, então o que é o metaverso? O que é a inteligência artificial? Vocês viram que o cara do Google lá falou que a inteligência artificial do Google tem vida própria, eu não sei o quê, já está falando que o Piá é maluco. Não sei, eu não estou lá, realmente eu não sei. Mas a gente já tem soluções em que algoritmos analisam padrões e dão ajuda na árvore decisória clínica. Isso já é realidade. Talvez não seja para mim, no meu hospital, ou na minha clínica, ou na minha startup, mas já é. Isso já está entre nós. Né? A Big Data também, isso já foi. A gente já olha a análise de dados, tem cientistas de dados aí dedicados a isso, com protocolo, com coisa que faz sentido. A blockchain já é comum. Não é só a criptomoeda, a gente tem a blockchain na cadeia da indústria farmacêutica, rastreando toda a história do medicamento. A gente tem na indústria do agro para tentar impedir roubo de carga e venda de defensiva agrícola de forma ilegal. Está lá, já faz parte. Monitoramento por sensor, é que eu não estou, mas quem não tem no braço aí um treco que não está monitorando? Né? A gente viu agora recentemente o Incor fechar uma parceria com a Samsung para fazer um estudo para que a gente possa usar o reloginho da Samsung com um valor clínico, da mesma forma que a Apple fez com a Escola de Medicina de Stanford. Analisou 400 mil pacientes para ver se o que o relógio mede é igual ao que o melhor sensor de alteração cardíaca mede. E viu que é melhor. Então, validou. Está lá. Você pode usar isso como algo de potencial clínico. A realidade virtual está aqui. O Luiz mostrou aqui ontem. Mostrou para nós, né, que o Barretos tem. E ó, casa com a história do slide anterior aqui. Ó, paciente e família. Qual que é a história do joguinho? Para o Piá ganhar mais crédito, tem que trazer um familiar. Olha aí, ó. Não está novo, está na nossa frente, é só a gente querer olhar. A nanotecnologia talvez um pouquinho mais de hard science, mas a gente já tem alguma coisa. Telemedicina nem se fala, né? A bolacha mais recheada do pacote no momento, né?
Robótica, o quanto a gente tem de robótica. E a bioimpressão 3D também avança a passos largos. Eu fazia advisor para uma empresa de São Paulo, para uma startup, que já vende para a indústria farmacêutica para eles testarem os cosméticos em pedaços de tecido produzidos a partir de célula humana impressa em impressão 3D. Então isso tudo já está conosco. E aí, de repente, a gente recebe essa, metaverso, e já tem o nome. É o MetaHealth. E eu sugiro que vocês leiam esse artigo aqui do MIT. É um artigo fantástico. O que ele coloca para a gente? Cara, eu não sei o que isso vai ser para a saúde, mas eu preciso olhar para isso. Porque isso está acontecendo. Então, talvez a gente não vá fazer grandes intervenções. Eu lembro que o meu primeiro diretor científico dizia assim: Cristiano, só tem 2 emergências, infarto e parto, o resto você dá jeito ao longo do processo. Talvez eu não vá resolver o cara que quer o camoto e arrebentou a perna e precisa reconstituir a perna na hora com o metaverso. Mas outras coisas talvez a gente possa fazer com isso. A gente vai ter que descobrir isso, talvez vocês descubram. E entender o que já é importante. Né? A gente fala, eu não sou especialista em metaverso, tá? Nem adianta perguntar para mim. A gente está estudando, mas ainda tem muita coisa. E cuidado com os especialistas do metaverso, que já tem escola do metaverso, curso do metaverso, PhD do metaverso, de um negócio que aconteceu ontem e gente que está entrando nisso agora. Então tem que tomar cuidado. O meta é além, ir além de. Então a gente está indo além de uma realidade que está aqui para algo num outro propósito. Se o Einstein tiver certo que a gente tem 9 realidades paralelas, talvez o metaverso seja uma dessas, né? Que a gente mesmo induz. Né? E é o conceito de percepção, na verdade. A gente está indo para um outro nível de percepção que hoje já ganha, aí sim, já ganha corpo e potencial para conhecimento. Uma nova forma de adquirir o conhecimento. Então a gente usa isso em treinamento. Tem aqui e tem outros lugares. Se te dá uma outra possibilidade de entender coisas que talvez eu precisasse de uma infraestrutura muito grande. Então você pode diminuir o impacto para isso. Na escola médica, a discussão é muito grande sobre isso, porque a minha esposa é professora de anatomia na medicina lá na PUC, em Londrina. E a pergunta é, cara, o médico vai ter que operar, ele vai ter que mexer no tecido. Será que só o 3D é suficiente? Para algumas coisas sim, para outras não tem jeito, eu tenho que ter um touch ali. Então aonde a gente vai com isso? Eu ainda não sei. Né? Mas para a imunologia, que é a minha disciplina lá também na medicina, total. Cara, eu nem preciso estar junto, você vai ver o meu avatar te explicando que linfócito é linfócito. Desde que o Abbas desenhou isso, não mudou. Então, eu não preciso estar. Você me clona no mundo 3D e acabou. Manda o Cristiano embora e está feito. Baixa todo o conhecimento do Abbas, cria um avatar do Abbas e é ele que vai dar aula para você. Eu acabei de ler aqui, essa semana, que a educação híbrida já está botando os professores para escanteio. Né? Você pode pôr numa conexão dessa 5.000 pessoas te escutando. E onde eu colocaria isso? Pacaembu? Né? Não dá. Então cada um vem em qualquer lugar. Então a gente tem fronteiras que pode sim, de verdade, vir para a gente. Mas a gente não pode esquecer disso aqui. Metaverso é legal, blockchain é legal, tudo é legal. Mas o nosso país ainda tem um desafio brutal, que é esse. E aí a gente já falou dessa palavra aqui ontem, que é essa aqui, ó. Dignidade. Não importa o que a gente está fazendo. Eu tenho lá o meu negócio e eu tenho o meu sócio. Meu sócio é cirurgião, tem hospital. E quando a gente vai tomar café, a conversa é a seguinte. Assim, Rodrigão, cara, a startup tem propósito. Ele vira e fala assim, Cris, o seu é a caridade, o meu é o dinheiro. A gente ganha dinheiro, eu fico com o dinheiro e você ajuda o que você quiser. Tudo bem, a regra está clara, não tem problema. Mas a gente trabalha com as pessoas. Isso eu aprendi desde sempre quando eu fui fazer biomedicina. Quando eu entrei no HC pela primeira vez, quando eu fui para a Escola Paulista de Medicina, quando eu fui para a AC Camargo, eu sempre me deparei com isso aqui. Então, na minha construção de trajetória,
eu entendi que eu preciso fazer alguma coisa para isso. E é isso que trouxe todo mundo para Barretos. A gente construiu um novo caminho para essas pessoas que estão lá do outro lado, né? Quando a gente fala no negócio em si, a pergunta é: aonde você quer trabalhar a tua fonte, a tua busca do dinheiro? A gente olha tudo para o privado. A maioria das startups quer fazer negócio com Einstein. O Einstein, cara, te puxa, não falando mal, não é nada disso, conheço um monte de gente lá, mas ele te puxa para dentro dele e é para ele. Acabou. E outra, a saúde privada, também já foi dito aqui, é 20% do dinheiro do mercado. Eu não quero. A Unimed toca a vida dela lá. Ela quer coisa para ela. Mas e os outros 80%? É esse que eu quero. Os outros 80%, o governo não vai sustentar o resto da vida. A conta não fecha, vai quebrar tudo. Então eu preciso transformar essas pessoas. E aí você precisa olhar para o teu país. E isso é conhecimento. Que conhecimento você vai ter que ter agora? De economia. Eu escrevi um artigo 2 semanas que era o impacto da Selic sobre as startups de saúde. Você fala, não sei nem o que é Selic. Então é bom você saber. É bom você saber. Porque o teu país é regido por uma política de juros e o impacto do teu negócio está nisso. Eu quero trabalhar no SUS. Quanto custa o SUS? O que você está oferecendo a R$1.000, quem está no SUS pode pagar? Já furou a tua startup. Então você precisa olhar, isso é conhecimento, ele está aí. Por isso que eu disse no começo que cada um vê o conhecimento de uma certa perspectiva, né? Então a gente precisa sempre calibrar essa conversa. E a gente vem para mais uma dessas coisas de gente muito mais inteligente do que eu, que diz o seguinte: se você nunca testou nada, você não vai saber qual vai ser o resultado dessa ação, né? Então você precisa fazer alguma coisa, porque se você não fizer, já é garantido que eu não tenho resultado. E é onde eu quero mostrar para vocês um pouco do que essas startups estão fazendo usando a trilha de conhecimento dos seus founders. Cada um de vocês tem algo que eu não tenho, o Guilherme não tem, Fábio não tem. Esse é o seu. E aí você pode usar para coisas como essa. É como eu disse, aonde a sua startup está aqui? Quem não conhece esse gráfico aqui, sugiro fortemente também conhecer. Porque é um desenho, é uma radiografia do que as health techs estão fazendo e propondo para o mercado. Tá? Então, se você é uma solução de medical device, saiba que a gente já tem aí 50 startups trabalhando medical device. Né? Se você é uma solução de telemedicina, como eu, saiba que a gente já tem 60 quase trabalhando telemedicina. Se você está do outro lado, marketplace para saúde, está lá, já tem também. Não, mas eu sou gestão, a gente viu projetos de gestão aqui de dados, né? Pode ser lá no prontuário eletrônico do paciente ou pode ser qualquer outra coisa. Já tem, gestão hospitalar, atestados e laudos, prontuário eletrônico, CRM. Aonde você está aqui? Aí você fala, nossa, eu desisti, já vou embora, não vou ficar nem por terceiro dia. Não. Não é assim. Tem espaço para todo mundo. Lá no mundo do marketing, eu também não sou especialista em marketing, diz o seguinte, que o produto é o que o cliente percebe. Né? Então, talvez a gente tenha tudo isso aqui no mercado andando, mas o cliente não percebeu ainda o valor dessas coisas. Então você não tem um líder exponencial aqui. Ainda há oportunidade, mas você tem que ralar um pouquinho mais, porque a corrida está acontecendo. Né? Então a gente precisa ficar esperto e fazer essa leitura para o lugar. E não é brincadeira. Isso aqui movimenta dinheiro. E aí falando de negócio. Esse é o conhecimento que você precisa ter de onde você está entrando. Então, a gente tem visto que soluções de gestão são bem vistas. E a gente viu aqui o pessoal trazer coisas para o hospital. Por quê? Porque é uma oportunidade. O processo saúde é muito burocrático, né? E quando a gente está com um profissional que está preocupado com o exercício da profissão, ele não faz a gestão.
E eu preciso transformar e fazer. Vocês viram o negócio da escala do médico. Você fala assim, cara, como que pode a escala ser um troço complexo? É tipo, eu tenho que operar 8 horas. É 8 horas. Aí você chega lá, tem outro cara lá que vai operar 8 horas também. Depois chega mais um. Aí o paciente não vai porque não avisaram ele que ele tinha que operar naquele dia. Aí você começa a perceber o negócio. Então, gestão está lá, né? Mas também a gente tem a área diagnóstica, que são as indústrias. A indústria também quer alguma coisa. E aí não adianta a gente falar assim, nossa, mas a indústria é o ser do mal, é o Darth Vader da saúde. Não. É igual aquela equação assim, a gente precisa de mais emprego. Para ter mais emprego, eu preciso ter mais trabalho. Para ter mais trabalho, eu preciso ter empresa. Para ter empresa, alguém precisa montar a empresa. Não tem segredo no mundo. Eu lembro quando eu estava fazendo o mestrado, foi produzido o primeiro bloqueador de receptor de superfície para o HIV. Era um bloqueador lá da GP, se eu lembro, 120. Trancava ali. Tenofovir, eu acho que era, não lembro. Foram 920 milhões de euros investidos no remédio para produzir. Aí vem para o Brasil, tem que ser de graça. Não tem como. E o pesquisador? Se você que está aí é pesquisador, está na academia, então é assim, cara, você vai pesquisar remédio de graça. Você vai acordar cedo, vai dormir tarde, não vai ter vida, de graça, só em prol da humanidade. Talvez dê, talvez não. Então a gente precisa... o nosso desafio é transformar esse conhecimento em algo equalitário. E para nós, Health Techs, o nosso desenho é esse. Ano passado, o que a gente viu? Recorde de investimento no primeiro terço. No meio, globalmente, o dobro de investimento do que o ano anterior, 44, 50 bi. Esse ano, a gente já começou com startups investidas. E esse número já caiu, porque semana passada o Conexa captou quase 200 milhões. Então já entrou nesse aqui. Cadê? Tem um mouse aqui. No do meio, no 10.9, já entra o valor do Conexa. Já entra ali. Né? E aí você fala, pô, se eu tenho um negócio de telemedicina, o Conexa pegou 200 milhões, estou morto. Não. Não tem Conexa aqui em Barretos. Também não tem Londrina, também não tem em Turvo, não tem. A pergunta é, quem quer ir lá? Eu quero. O outro que estava aqui também. Então é isso. Tem espaço ainda para a gente andar. Né? E são setores que por si só vão crescer. E as health techs estão de olho nisso e elas começam a aparecer. Então a gente começa a ver as soluções e isso ganhar destaque. E eu fiz questão de não pegar mídia científica. Eu fiz questão de pegar a mídia que qualquer um dá uma googada vai achar. Então são as health techs que estão aparecendo de verdade para o mercado. Segurança de dados, combinação de business. Então aqui a SAMI fez um acordo com a Beneficência Portuguesa. Então a gente está juntando o mercado. Isso é Open Innovation. É a empresa grande buscando solução na startup. Então a sua startup pode estar sendo desenhada para casar com uma empresa grande. Só que anda rápido, porque as coisas estão acontecendo. Esse mesmo nível de confluência vai para situações como essa. Por que eu quero um relógio monitorando? Porque ele pode salvar a vida de alguém. Nesse caso aqui, é preciso ler o conteúdo. Porque a manchete ela fala assim, o Apple Watch ajuda idosa a descobrir que tinha câncer de pulmão. Você fala, pô, o Apple Watch identificou a célula tumoral? Não. A idosa caiu, o relógio ligou para a emergência, ela foi para o hospital e fez uma bateria de exame. E em um dos exames apareceu, provavelmente o hemograma, deu alterado, e falou, opa, precisamos olhar para essa senhora. E aí descobriu o câncer. Então não é exatamente o relógio, mas está no contexto. É uma manchete para vender jornal. Mas enfim, está lá. Agora, a gente já tem, pelo menos na cardiologia, há muitos anos o monitoramento remoto. O INCOR começou com isso em 1980 e qualquer coisa. A pessoa levava um negócio gigante, colocava na tomada e se caísse a luz morria, porque era quase que o marca-passo que estava ali. E fazia o acompanhamento por telefone. Então você fazia telemedicina com monitoramento remoto. Rudimentar, mas fazia.
Então a gente só está evoluindo a ferramenta. Às vezes o nosso business milionário nada mais é do que uma evolução de ferramenta. Não tem problema. Né? A gente não está entrando no conceito se a inovação é disruptiva ou incremental, mas a gente precisa fazer. Isso vai tão fundo que o hard science também está entrando nisso e está ganhando destaque. Aqui a gente vê, já vou passar para cá, ó, que a academia produziu um microchip que você testa o sistema imune. Para que serve isso? Para eu avaliar candidato vacinal. Então, um teste clínico que ia demorar 10 anos vai ser feito em 3 meses. Já é. Então, eu não preciso ter medo. Né? A gente viu lá no começo que, nossa, mas a vacina, toda vacina é 10 anos, 20 anos. Cara, se eu estou falando de metaverso, por que eu duvido de um teste simulado em computador, de um monte de coisa que foi feito em 1 ano? E se você busca a história que fala daquele vírus específico, a gente já mexe com ele desde 1970. Então não é algo novo, desconhecido. É a falta do conhecimento que leva à desconfiança. Aquela frase de que a ignorância é uma bênção é uma estupidez gigantesca, porque ela te põe crendices que desafiam as coisas que estão sendo feitas por quem tem conhecimento. Justamente essa coisa era para a gente poder fazer controle de massa no momento que o conhecimento era restrito a poucas pessoas. E agora ele não é mais. Ele está aberto. Né? E aí, para a gente ir caminhando para o fim, essa é uma reflexão muito interessante, né? Que diz o seguinte: o avanço não está em eu brigar com o antigo, eu tirar para fora. Mas está em eu concentrar a minha energia na nova proposta, naquela fronteira que ninguém desenhou ainda. Esse é o objetivo do Bootcamp. É isso que a gente quer que vocês façam. Não é para chegar lá dentro do hospital e falar, está tudo errado, agora sou eu que mando porque eu sou startup, eu sou inovador. Não é isso. Olha, o que trouxe a gente até aqui? Tudo que existe, existe porque o conhecimento que a gente viu trouxe a gente até aqui. A pergunta é, o que eu preciso para o próximo passo, para ir além? Então eu preciso respeitar tudo que me trouxe até aqui e propor novas alternativas e novos caminhos. Ah, mas se não vai ser o Cristiano que vai fazer isso porque está aposentando, que seja a Joana, então, que assuma o lugar. Ninguém é eterno. Então, que você construa esse caminho. E aí, projetos de inovação, quando chegam, principalmente no mundo corporativo, cometem um grande erro, na minha opinião, que é chegar com 2 pés no peito, querendo tirar tudo que já foi construído e reconstruir uma coisa que, às vezes, até quem está lá não sabe o que está fazendo. Então, preciso ter muito cuidado com isso, essa reflexão é muito importante. E isso me leva ao professor Dr. Jorge Papanicolaou. E aí é que o meu caminho se cruza, e por isso que eu disse que é uma felicidade muito grande estar aqui em Barretos, porque em 2010 eu tive a oportunidade de vir para cá, para esse hospital, para implementar um sistema robotizado, automatizado, da citologia em meio líquido para a prevenção do câncer de colo de útero. Então a gente veio com uma empresa que estava trazendo isso dos Estados Unidos, e aqui foi um dos primeiros lugares que a gente colocou. E foi fantástico essa experiência. E o Papanicolaou, o que ele fez foi movido pela curiosidade de algo que não existia. Até aquela época, o câncer de colo de útero matava era uma incidência em torno de 50 para 100 mil mulheres, mais ou menos. Mortalidade acima de 50%. E ele olhava o microscópio e resolveu desenhar. E estudou a morfologia da célula. E aí ele coloriu. E aí ele desenvolveu uma bateria de tinta, com o conhecimento que ele tinha sobre ácido e base que constituem uma célula. E foi isso. O teste de Papanicolaou não é o ato da raspar o colo do útero e puxar a célula. É o ato de colorir a célula e permitir que um analista veja a alteração morfológica dessa célula e compare, isso é normal e isso aqui eu acho que não é normal. Esse é o diagnóstico do câncer de colo de útero. O resto é história. Depois a gente estudou HPV, fez um monte de outras coisas. Mas esse foi o legado. E olha,
Ele fez isso em 1924. Só publicou em 1941, 20 anos depois. A comunidade científica demorou 20 anos para aceitar esse conhecimento. E hoje é o gold standard e é usado até hoje. Vocês viram a história de como começou Barretos, que fazia isso na bicicleta. E chega a evolução disso, que é o que tem aqui. É um equipamento que automatiza grande parte do processo, e a inteligência artificial que a gente está discutindo está dentro dessa caixa grande ali, ó, em 12 processadores, que olham a alteração morfológica dessa célula. E quando bota no microscópio, o analista aperta o dedo e vai exatamente na célula alterada. A máquina não fala que tem câncer, ela só fala, olha, aqui tem uma alteração, olha. Então ela potencializa o trabalho do especialista, né? Isso está aqui para a gente. E quem diria, a imunologia, nós estamos num hospital de tratamento de tumor, a imunologia levantou um prêmio Nobel. Com o quê? Imunoterapia. E qual que era a lógica? Eu vou acordar as células do sistema imune. Falei, mas peraí, mas não é um remédio novo? Não é um... Não. Eu vou dar um treco, um whey protein para acordar as tuas células. E elas é que vão atacar o câncer. Essa é uma fronteira de conhecimento ainda a ser explorada, porque a pergunta é, se a célula está lá, por que ela está dormindo? E se ela está dormindo, por que dorme em um e não dorme no outro? A gente não tem essa resposta ainda. Mas olha como ela é fantástica. Ela dá um Nobel de Medicina para quem está construindo. E a imunoterapia ganha espaços. Os médicos aqui, oncologistas, sabem disso. Ganha espaço potencial, mais assertiva, menos citotóxica. O desgaste do paciente na quimio-rádio não é o tumor, é a técnica, né? Então você precisa avaliar para colocar ele em determinada situação. E hoje a gente tem aqui em Ribeirão um grupo de pesquisa produzindo uma terapia celular contra o câncer à base de células do sistema imune do ser humano, que são as células CAR-T. É um tipo de célula T do sistema imune que está responsável para atacar o câncer. E eu entrevistei uma empreendedora vinda da academia, cuja tese, mestrado e doutorado eram estudos desta célula, e ela montou uma biotech. É uma startup de biotecnologia que produz essas células para tratamento oncológico. Já recebeu 5 milhões de investimento e está na última fase de registro na Anvisa. Então a expectativa é que isso chegue no mercado já no final do ano. Custo 5 a 8 vezes mais barato do que a gente tem no mercado. É SUS total. Aí será que com esse pessoal vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Papa Nicolau? A comunidade, a indústria vai demorar 20 anos para aceitar isso? Talvez não, quando a gente vê esse tipo de conhecimento sendo expandido. E a sala cirúrgica está mudando. Não é todo lugar que tem isso, mas hoje o médico já pode operar a partir de um console. E ele pode estar aqui e operar em Boston, um paciente que está lá longe. Se pode fazer isso, isso já foi feito, por que não eu não posso operar o cara que está na Amazônia? E a gente viu exemplos aqui. O HC tem um programa assim, Barretos tem um programa assim. Então, essa é a fronteira do acesso. Esse é o novo, é onde eu levo o nosso conhecimento. E, já está indo para o finalzinho, por que não eu passear no shopping, tossir um pouco e entrar numa cabine dessa e fazer uma consulta? A pergunta é, por que não? Se eu regular, se eu monitorar e se eu colocar as melhores coisas lá dentro. Então isso aqui é uma cabine francesa que já funciona em alguns lugares. Tem uma certa autonomia do indivíduo e aí é o conhecimento. Será que a nossa sociedade brasileira tem um nível de conhecimento de cada cidadão para essa autonomia? Talvez não. Provavelmente não. Então será que eu preciso de alguém lá junto? Talvez sim. Por quanto tempo? Não sei. Mas você também gera uma cadeia de empregabilidade para outros profissionais. Isso não é para dizer não pode. Isso é para dizer, olha, vamos avançar, mas com cautela e observando critérios. Essa é a história. A gente não pode parar. E quem sabe a gente chega
num nível de coisa mais ou menos assim. Só na caixa aí. We can't always control what happens with our loved ones, but we can control the response. Q gives you the information you need when you need it, so that you can take charge and have more informed conversations with your doctor. I'll send the prescription over to the pharmacy near your house. Yes, that's perfect. Alert your community and take action. Empower yourself and your family today with Q. This is Q. Não sei se vocês conheciam essa startup, a gente já está acabando aqui, mas a Q já é um unicórnio e ela produz esses testes que você leva para casa. Compra o cassetezinho na farmácia, passa o swabzinho em você ou no seu filho, coloca nessa caixinha design, ela faz um teste de biologia molecular, de hibridização, joga o resultado na nuvem, vai para uma central, é lá o dado, devolve em 5 minutos. O resultado está no aplicativo, sugere o médico por telemedicina, ele faz a consulta, dispara uma solicitação de receita para alguém que você determinou, que está mais perto da farmácia, que vai passar na farmácia, que já recebeu o negócio, vai pegar o remédio, pagar, ou talvez pague no aplicativo, e vai para casa já com a medicação pronta. Obviamente que a gente viu uma família de frente para o mar, tudo lindo, maravilhoso. A pergunta é, como que eu faço isso aqui? Essa é a pergunta. O que me custa? O quanto de dinheiro eu tenho que fazer para aquilo estar na casa de cada um? Quantas pessoas não iriam para a UBS se tivesse um Q em casa? Esse é o impacto. Não sei ainda quando vai acontecer, mas está lá. Então, para a gente fechar aqui, amarrar os 2 últimos slides, que fica para a gente essa mensagem do diretor do MIT, do Laboratório de Tecnologia. A gente precisa ser desobediente para transformar o mundo. Isso não é infringir regras, ser desonesto. Isso é desafiar o status quo, colocar o nosso conhecimento em prol da sociedade e em prol do benefício do outro. Convido vocês a conhecer o nosso negócio, que é o Atendidoc, né? Fica aí para vocês darem uma olhada, um multisserviço dentro do que nasceu numa telemedicina. E a nossa proposta é o público e não o privado. Então a gente quer um outro tipo de modelagem. E a gente vai terminando por aqui com essa mensagem, que a gente desafie o status quo, que a gente compartilhe o conhecimento e que esse conhecimento possa alterar a sociedade, mas também pagar o nosso boleto no final do dia, porque não tem problema nenhum em pensar assim. Então que a gente possa fazer grandes negócios e transformar a saúde brasileira a partir do nosso conhecimento compartilhado. Muito obrigado.